Cursos para LESP, Direito Administrativo. Sobre questões, vamos fazer questões para LESP, tá? Administrativas. Vamos ver o que a gente aprende. Primeira questão. VUNESP, vamos lá. A Câmara, né? Poder Legislativo. Câmara de Boituva, agente legislativo. Tá. Considere o município X instituído diretamente por meio da lei, essa coisa de iniciativa de dizer ainda é difícil, tá? Tem que criar uma tabelinha. Agora eu fiquei com vontade de olhar as tabelinhas. Eu tenho uma apostila novinha aqui que eu queria olhar, ver se eu vou olhar, dar uma olhada nela, ver se ela também tem de alguma tabela de lei, sabe? Disposições, tá. Não, na verdade eu não vou procurar isso aqui, vai demorar para achar, se eu procurar agora, né? Vamos lá. Rosa instituído diretamente por meio de lei. Iniciativa do chefe do Poder Executivo, uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, ele está usando lei para criar uma pessoa jurídica de direito público, integrante da administração pública indireta para desempenhar atividades típicas do Estado, ou seja, ele está fazendo uma descentralização, apesar de eu estar em dúvida se isso aqui é legal. A respeito da pessoa jurídica de direito público, é correto afirmar que sua finalidade jurídica começará somente com a inscrição dos atos constitutivos no respectivo registro. Não. Ou não sei, na verdade. Não foram competentes para processar e julgar as ações de face dessa pessoa jurídica é a Justiça Federal. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais. Ela é administração direta, certo. Ela está fazendo uma função típica do Estado, ou seja, típica do Estado é importante, tá? Depois ela é uma pessoa jurídica de direito público por direto e típico do Estado, tá? Tudo isso faz ela ser julgada, ou for competente para julgar ela seria o Justiça Federal, está certo. Espera, mas esse aqui é um cara municipal, entende? Municipal, federal. Será que não estão ampliando demais a expectativa? Bom, seus bens são imprescritíveis, além da pessoa jurídica em consoante jurídica em comento possuir imunidade tributária e prerrogativas processuais. Os empregados da referida pessoa jurídica do direito público submetem-se ao regime seletista. Ela se sujeita à responsabilidade civil subjetiva fundada na teoria do risco criado. Errado? Os empregados da referida pessoa jurídica do direito público submetem-se ao regime seletista. Vamos dizer que é seletista, né? D, 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 D. Daí aqui na explicação, tem uma explicação da administração direta e indireta, né? A administração direta é a União, Estados, Distritos, Estados, Municípios, ou seja, se for algum tipo de órgão desses caras, ele é direto, mas o resto é indireto. Esses indiretos são conhecidos como sendo descentralizados. Daí tem as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade acionista, e daí aqui no resuminho também tem a mistura básica que todos os professores tentam ensinar a gente com uma tabelinha básica, que é a pessoa jurídica que estava lá no treco, estava lá no enunciado, ou seja, parece que naquela coisa lá do enunciado, usando a coisa de criação de lei, autorização, teco-treco, tá, 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 e junto com o, como é que é, já que ele é de direito público, eu ia descobrir o direito, o que que era, né? Daí ele criou, certo? Daí tem as autarquias, elas são pessoas jurídicas públicas e são criadas por lei, entendeu? Essa cabe em tudo, essa aqui é como autarquia. Só não tem aqui o ponto de vista de ser uma tarefa típica do Estado. O segundo, que cairia também na prerrogativa da alternativa, é a fundação pública.
que ela, a fundação pública, ela pode ser direito privado ou direito público, mas se ela fosse de direito público, que nem Tracatá, ela é de pessoa jurídica pública também e ela é criada por lei também, entendeu? As duas cabem mais ou menos na enunciado. Daí, na verdade, eu pensaria que as duas são elitistas, né? Vamos lá. Voltando, o direito privado da fundação pública é a pessoa jurídica de direito privado também, e ela tem que ser autorizada. A empresa pública tem que ser autorizada e ela é de direito privado. A sociedade de economia mista também é pessoa jurídica de direito privado e ela tem que ser autorizada também. Daí a gente vem do enunciado, diz por meio de lei, pessoa jurídica de direito público, pública indireta e desempenhar atividades típicas do Estado. Ou seja, de novo, eu via coisas aí de autarquia, só não lembrava da fundação pública, só que daí tem o teco que me faz diferencial, desempenhar atividades típicas do Estado. Eu não sei o que, que isso vai feirar, vai transformar essa questão. Ou seja, parece que quando é desempenhar atividades típicas do Estado é autarquia, hein? Ou seja, eu acertei na minha suposição. O problema é que não tinha nenhuma questão que estava falando simplesmente que se estava era uma hierarquia, né? Desempenhar função, a Anitta tá aí, típica do Estado igual a autarquia. Ok. Daí o primeiro está errado, porque ele fala personagem somente com a inscrição de atos constitutivos do respectivo registro. O segundo está errado por causa que o foro competente para processar está errado. Na verdade, eu não tenho certeza. O erro aqui só está marcando o que está errado. O processar, eu não tenho certeza se está falando, tipo, o Justiça Federal faz alguma coisa ou ela não é ela que processa. Porque não está marcando o Justiça Federal como errado, né? Próximo. E o certinho era que seus bens são imprescritíveis, além de pessoa jurídica em comento possuir imunidade tributária e prerrogativas processuais. Interessante que isso é considerado certo, né? O D. Tá, e o D, os empregados da referida pessoa jurídica de direito público submetem ao regime seletista. Parece que isso está errado. E o último era o treco de subjetiva e objetiva, que eu não tinha nem pensado nisso aqui. É sujeito à responsabilidade civil subjetiva fundada na teoria do risco criado. Mas a fundação, o risco da autarquia é objetivo, o risco do fundo, fundação pública é objetivo também. A prestação daí nas empresas e nas sociedades mistas depende do que tipo de coisa que ela está fazendo. Próxima questão. Controlador interno. A revisão dos atos administrativos decorre do poder administrativo. Alternativo, ou seja, é uma questão de poderes. Qual, qual que é o poder de revisão? É o poder de controle, certo? Normativo, jurisdicional, regulamentar, autotutela, sancionador. Sancionar é dar punição, não é revisão. Autotutela é fazer uma coisa por si mesmo, não é revisão. Regulamentar, regulamentar é criar lei e normas, não é revisão. Jurisdicional, agora eu estou com um problema. Será que é jurisdicional ou revisão? Eu não sei o que é jurisdicional. Não lembro, na verdade, eu nem lembro de poder jurisdicional. Eu vou chutar o normativo. Mas apesar de eu achar, o problema é que nenhuma dessas coisas aqui não está aparecendo para mim. Não consigo relacionar com revisão com o poder. Sancionadora, tutela. Espera, revisão dos atos administrativos, tutela. Isso! A tutela, tá certo. O tutela, na verdade, que é o poder de eles fazerem a mesma coisa. Daí o que significa isso, se eu ampliar mais a coisa que eu tinha falado? A tutela significa que o cara foi lá, um ato administrativo, mas ele percebeu algumas coisas erradas no ato administrativo. Claro, isso tem várias dependências dessas coisas aí, mas basicamente, se essa pessoa conseguiu, tipo, antes dele fazer efeito, esses tipos de coisa, ele tem a tutela de revisar esse ato e consertá-lo, entendeu? Esse é o poder de tutela. O poder de tutela é consertar o ato, que é a mesma coisa que revisão, entendeu? Autotutela. Acertamos! Tutela é a administração. Na administração é a anulação quando eles são ilegais ou a revogação quando caem alguns dos efeitos dele, que é o objeto ser ruim ou. O objeto ser ruim, é só o único que eu lembro. Próxima questão. Tinha um prêmio municipal. Auditor também.
Tá. Um grupo de cidadãos ficou indignado ao ver a seguinte faixa de inauguração do conjunto habitacional, imagem associada à resolução da questão. Daí a imagem tem um carinha com as mãos para cima, com aquelas imagens de microfones, ou seja, ele está fazendo uma entrevista para a imprensa e a palavra tá. A cidade do povoado agradece ao vereador Zé da Barra do bairro pelas casas entregues. Obviamente, isso aqui é uma mensagem publicitária para criar política, entendeu? E isso é completamente legal na Constituição, né? Bom, de fato, a comunicação fere um princípio constitucional da administração pública, conhecido como princípio da. Olha, isso aqui era. Isso aqui fere muitos princípios, mas o princípio que eles consideram para esse crime aqui é o da impessoalidade. Ou seja, ele está dando. Se lembra uma coisa, se lembre sempre de uma coisa: a administração pública, o serviço público é sempre para o bem comum, é para as pessoas, ele nunca é. E também, isso significa, ao contrário, se você girar o treco, significa que quem faz todos os atos administrativos não é uma pessoa individual. Nunca é uma pessoa individual. É o próprio órgão, chamam de próprio órgão, é a própria pessoa administrativa, é o próprio poder executivo, é o próprio poder julgador. Não é essa pessoa, não é esse vereador, não é o carinha. Talvez eles tenham ajudado, mas nunca são considerados. Todos os poderes administrativos e trecos são impessoais, entendeu? Tá aí, deixa eu ver se eu acertei o gabarito ou se eles colocaram uma coisa louca aqui. Era o impessoalidade, acertamos. Daí aqui na apostila tem a explicação dizendo que do artigo 37, parágrafo 1, né? A publicidade dos atos, programas, obras e serviços, companhias dos órgãos públicos deverão ter caráter educativo, informativo e de orientação social, que era aquilo que estava acontecendo. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens, que era o que estava lá no treco. Que garantiza promoção pessoal ou de autorização de serviços públicos. Próxima questão. Tá. A prefeitura do município de X desapropria um imóvel apenas porque o proprietário é um desafeto do prefeito. Ou seja, desapropriação. Existem claras trecos na Constituição Federal sobre desapropriação. Ou seja, está muito errado. Isso aqui é contra a moralidade e contra a impessoalidade, né? É contra afirmar que o ato administrativo desse prefeito foi praticado com um fim errado de objeto, finalidade errada, entende? Ou seja, já que ele foi ilegal e além disso foi revogável, ele pode ser anulado. Ele pode ser anulado. E isso é legal, tá? Daí ele fala aqui desvio de finalidade, excesso de poder, abuso de poder, excesso de poder. E existem sim muitas questões com esses termos. Excesso de poder e existe uma diferenciação. O desvio de finalidade é quando você fala do poder dos atos, e o excesso de poder é quando é o crime, né? Excesso e abuso de poder. No caso aqui, ele está usando. Ele está desapropriando alguma coisa, mas ele não desviou a finalidade. Se lembra que a desvio de finalidade é engraçado? É quando tem uma coisa que é legal, mas você usa ela para algum fim diferente. Um exemplo disso é que você vai construir alguma. Você está sendo responsável, esse cara daí do prefeito, tava, tinha sido acabado planejando uma construção de, sei lá, uma rua específica. Daí lá, ele vai lá e aproveita essa rua que passa perto do local desse desafeto aqui e desapropria a casa dela para ele construir a rua nesse local que nem precisava entrar lá nesse local. Daí a rua passou por a rua do desafeto dele e continuou, entendeu? Uma coisa bem loucona, mas isso seria um desvio de finalidade. Fazer uma coisa legal com uma finalidade, enfim, ruim. Mas não seria o caso dele, pelo menos não é o caso que dá para interpretar isso disso aqui. Ele está simplesmente dizendo que ele desapropria um imóvel da pessoa. Né? Ou seja, isso aqui é um abuso de poder ou um excesso de poder. Obviamente é um abuso de poder. Por quê? Um excesso de poder é quando ele faz uma coisa a mais do que ele devia. E isso aqui, obviamente, é legal, não é uma coisa que ele devia fazer. Entendeu? Então ele é um abuso de poder. Ele está fazendo uma coisa que ele está ao contrário. É uma coisa que ele não devia fazer. Entendeu? Isso é abuso. O poder dele de prefeito, ele está abusando desse poder. Bom, abuso do poder de que se trata essa espécie de gênero de desvio de finalidade. Ela tem um desvio de finalidade, uma espécie do gênero. Essa coisa de espécie de gênero é estranha, né? Os outros têm outros, tipo, espécie do gênero abuso de poder, espécie do gênero de administração, dever do administrador público, abuso de poder, desvio de finalidade, abuso de poder, e abuso de poder, desvio de finalidade. Olha isso aqui. Acabou tendo uma questão que isso é ao contrário do que eu estava falando.
Eu acho que pode ser dizer, tendo uma aqui que está escrito desvio de finalidade, abuso de poder, gênero abuso de poder, e outro está falando que é abuso de poder, se divide de gênero de finalidade, desvio de finalidade. Ou seja, são a mesma coisa, só que tem ao contrário, você tem que criar uma diferenciação de entender o que que é a espécie do treco. E eu diria que é um desvio de finalidade, quer dizer, se a primeira parte do treco for um treco bem amplo, então obviamente é o desvio de finalidade. Se amplia o treco, pode ter muitos tipos de finalidades diferentes de coisas, e o desvio de finalidade é amplo e o abuso de poder é uma espécie mais específica. E eu diria B, vamos lá, questão, questão, questão. Abuso de poder, certo? Excesso de poder, desejo, desuso de poder. Competência, finalidade, poder impessoalidade. Pessoal, E aí acertamos. Era o abuso, desvio de finalidade com abuso de poder. Com uma espécie de poder. Cara, a gente tá muito mal nessas questões administrativas, né? A próxima é questão federal, de lei federal, quer dizer, o regime jurídico de servidores públicos civis da União, 812, tá? Retorno da atividade do servidor e a disponibilidade obrigatoriamente em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado, vai-se mediante, ou seja, está falando o nome do carinha reintegrando, certo? Volta, está falando de retorno de disponibilidade. Retorno, disponibilidade. Retorno, disponibilidade. O cara vai em disponibilidade quando ele volta de uma de uma coisa, ou ele parou de se aposentar. Bom, não é aproveitamento, não é recondução, não é recontratação, reversão ou reintegração. Aí tem um problema. Reversão ou reintegração. Quer dizer, tem três aqui que são obviamente errados, mas reintegração ou reversão. Eu acho que esse aqui está falando retorno à atividade da servidora em disponibilidade. Eu acho que esse aqui é reversão. Por quê? Quando está falando para mim, isso aqui pode ser uma besteira, mas reintegração é quando o cara saiu, ou seja, no caso do cara ser demitido, ele saiu, mas voltou a integrar, reintegrar, voltou a integrar, daí ele treco. Mas esse aqui o cara só estava em disponibilidade. Daí se ele está disponibilidade, reverteu o caráter, o atributo dele de estar disponível para estar, sei lá qual é o ao contrário de disponibilidade, né? Bom, eu vou dizer que é reversão. É um chute de 50%, né? Reversão ou reintegração. Qual é a resposta? E erramos! É o aproveitamento. Por quê? Tem três trecos de reintegração. Quer dizer, de disponibilidade, basicamente. Um cara saiu e voltou. Mas agora que eu penso, a disponibilidade faz sentido com o aproveitamento. Quer dizer, é o óbvio do treco da disponibilidade, mas só se eu falo das coisas que eu não falei dessa coisa de aposentado ou o cara volta de um acidente, sabe? Porque é assim, a única coisa quando aparecem esses dois caras que eu falei, quando eles voltam, a pessoa que estava no cargo dela fica em disponibilidade. Essa pessoa em disponibilidade fica em disponibilidade, daí tem até os regimes, os pontos de vista de desempate delas, até ela ser aproveitada, reaproveitada, que diz lá no conteúdo. Reaproveitada em um cargo de mesmos vencimentos e trecos, entendeu? Daí, obviamente, seria reaproveitado, ou ao contrário, seria o aproveitamento, eu estaria certo escolhendo a questão. Mas eu não considerei nessa. Sabe por quê? Por causa que a maioria das questões não fala da reintegra do aproveitamento dos caras de disponibilidade. Fala mais desses caras que voltam e deixam as outras pessoas em disponibilidade, né? Os caras aposentados ou os outros caras. Então, olha, daí fizeram. Aqui tem uma trequinha interessante. Reverto o aposentado, reintegro o demitido, reconduzo o inabilitado, aproveito o disponível. Interessante. E se eu me limitar, readapta. Interessante essa frasezinha. Eu vou escrever ela, só porque ela é interessante. Reverto o aposentado, reintegro o demitido. Sabe? Esses caras aqui de reverto e integro, que era o que eu estava escolhendo, eles são os carinhas que fariam a pessoa voltar a uma pessoa que estava no cargo dela.
ser em disponibilidade. Ah, aproveito o disponível e reconduzo o inabilitado. Reconduzo o inabilitado. E limita o que está limitado é readaptado. Readaptado. Legalzinho. Gostei dessa frase. Próxima questão. Considere que o município X, por meio do contato administrativo. Por que só tem questões de analistas e de consultas públicas? Bom, é interessante, né? É o perfil da banca para esses caras. Bom, por meio de contrato administrativo, concedeu à pessoa jurídica B o serviço de transporte público municipal das 10 anos. Ou seja, contrato administrativo. Ou seja, ele estava fazendo uma daquelas autarquias lá, uma das administrações diretas. Era uma concessão. Qual era o nome do carinha de concessivo? Concede? Concessão o serviço público? Consórcio? Essa droga de consórcio cai pouco, meu, e difícil também. Tá. O serviço de transporte público municipal por 10 anos, mas frequentemente a concessionária descumpre as cláusulas contratuais e não presta o serviço de forma adequada, de forma com indicadores e parâmetros definidores de qualidade do serviço. Com base na situação hipotética, é correto afirmar que a inexecução total ou parcial do contrato acarretará o critério do poder concedente e a declaração da alternativa. Certo. Situação hipotética é que o cara não estava, eles deram um contrato, ou seja, viram um consórcio, mas os caras não frequentam. O que que pode fazer nessa situação hipotética? Dessa que os caras não estão fazendo as coisas direito, uma execução total ou parcial. O que que o poder concedente, que é o município X, pode fazer? Ele pode declaração da encampação, que eu não sei o que que é isso, então vou pular. Caducidade, anulação, caducidade e encampação. Olha aí, problemas de língua portuguesa. Não sei, eu não, tipo, eu não lembro os nomes de esses nomes aqui quando eu estudei o direito administrativo, não. Tipo, eu lembro de ver a caducidade e tem um tipo uma labareda na minha cabeça de que eu li, com certeza li a caducidade, mas encampação não tenho a menor ideia do que é e anulação aí eu já vi um monte de vezes, meu. Bom, vamos ler primeiro o que a gente conhece, anulação. Anulação de contrato de concessão, mas normalmente as anulações são coisas de por fora da lei. Então, bom, anulação do contrato de concessão, o que resultará para o poder concedente a responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações e compromissos com terceiros ou com empregados de concessionária. E isso não faz o menor sentido. A própria concessionária, depois de demitir os caras, anular os trecos, ela fica totalmente. Aqui, ó, tá falando que resultará o poder concedente de responsabilidade em relação aos trecos. Não faz o menor sentido. Não faz muito sentido, na verdade. Então vamos ver o próximo. Caducidade da concessão. Caducidade da concessão, que depende da prévia verificação da inadimplência. Independe? Verificação da inadimplência, que os caras estão independentes da concessionária em processo administrativo e ainda em pagamento antecipado da indenização. E, obviamente, eles têm que fazer a verificação de inadimplência, não faz o menor sentido, né? Caducidade de concessão por meio de decreto do poder concedente após instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência que independerá da prévia indenização. Isso está certo. Isso aqui, eu acho que é esse aqui. Essa pré coisa, mesmo que essa coisa de de prévia indenização, eu acho que está certo. Eles podem declarar a caducidade do treco sem ser necessária a indenização. Qual será a resposta certa? Acertamos! É a D. Daí aqui tem uma tabelinha legalzinha do exemplo dos extratos de concessão de trecos, né? Saca só? Anulação é e quando a anulação é sempre, a gente acertou, é a ilegalidade. A encampação é o interesse público, é quando faz encampação quando é contra o interesse público, entendeu? Faz o caducidade que a gente falou é quando descumpre concessionária, ou seja, descumpre o contrato, caducidade. Caducidade com contrato e a rescisão é o último que faz com descuido pelo poder público. O próprio poder público que descumpre. Tipo, eles não estão pagando as contas pro poderzinho fazer as coisas. Interessante esse conteúdo. Vamos anotá-lo.
extinção de concessão. Daí separa em anulação, caducidade, rescisão e encampação. O único que eu nunca vi falar, que estava aqui. Encampação. Tá. Daí separa todos eles. A anulação acontece com a ilegalidade. A caducidade é quando desrespeita o contrato. Peita o contrato. Bom, eu digo contrato, mas na verdade o próprio problema é com o concessionário. Problema com o concessionada. Daí a rescisão, que é o descumprimento pelo próprio poder público. Descumprimento pelo poder público. Exemplo, não pagar. E o último, o encampação, que eu nunca vou falar, é o interesse público. E essa, na verdade, não tenho a menor ideia do que isso quer dizer com o interesse público. Acho que essa aqui é a penúltima questão. A autoridade competente para classificar uma informação como ultrasecreta no âmbito da administração pública federal, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, é o ultrasecreta? Quem é que governa a ultrasecreta? É o presidente. Ou um comandante do exército, tá? Vereador, não. Governador do estado, certo. Prefeito do município, não. Comandante do exército, deputado federal, não. Governador do estado, não. Comandante do exército. O pública federal, hein? Eu vou falar o comandante do exército. Tá aqui, ó. Na Lei de Acesso à Informação diz: a classificação de sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência no grau de secreto nos seguintes autoridades: Presidente da República, que eu falei, o vice-presidente da República eu tinha esquecido, mas ele é sempre, ele sempre pode fazer a mesma coisa com o presidente da República, né? Depois tem os ministros dos estados e autoridades com as mesmas prerrogativas. Depois aqui aparece o que a gente colocou, o comandante de Exército, Marinha e Aeronáutica. E o último é o chefe de missões diplomáticas consulares diplomáticas. Ou seja, nenhum daqueles carinhas podia, menos o carinha, menos o comandante. É por causa que as coisas que são consideradas super secretas são coisas para defesa do país, entende? Bom, acerca da classificação da informação quanto ao grau dos prazos de sigilo, julgue o item subscrito. O prazo máximo de restrição de acesso à informação classificada no grau ultra secreto é de 25 anos. Isso está certo. Essa coisa de graus de trecos é secreto, ultra secreto, secreto e reservado. Reservado é 5 anos, ultra secreto é 15 anos, ultra secreto é 25 anos. Tá certo. Então, no parágrafo, artigo 24, no parágrafo 1, os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: ultra secreto, secreto e reservado. Também tem até regrinhas no trequinho na própria lei, dizendo as regras de quando é que são quando é que são revisadas, sabe? Quando é que coloca, se eles colocam, se vai continuar secreto ou não vai continuar, ou vai parar de ser secreto, entendeu? Tchauzinho!